Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar sobre regulagem. Eu estou aqui com o nosso amplificador DS1200X4, que é um amplificador de 1200 watts RMS dividido em 4 canais. Mas vamos ao que interessa hoje. Além das entradas RCA individuais para cada canal, na parte frontal aqui no painel do amplificador nós temos as regulagens, que também estão divididas em bloco. Este lado comanda os canais 1 e 2 e este lado os canais 3 e 4. Primeiramente nós vamos falar do level. O que o level faz no nosso amplificador? Ele ajusta a sensibilidade de entrada. Então ele atua basicamente como uma espécie de volume. À medida que eu aumento aqui, consequentemente eu aumento o volume de saída. Então o level ele pode ser ajustado para fazer o equilíbrio do volume nos canais do seu amplificador. Quanto mais aberto o level, menos volume você tem que aplicar no rádio. E se houver necessidade de você trabalhar com um dos lados mais baixo, o outro um pouco mais alto, sem problema algum. Você vai ajustar de acordo com a necessidade do seu sistema. Depois aqui nós temos as chaves, que são o crossover aqui do nosso amplificador. Nessa chave nós temos 3 posições. Na posição full, por exemplo, o amplificador reproduz toda a faixa de áudio. No caso, nesse produto, ele vai reproduzir de 9 Hz a 27 kHz, que é a resposta dele. Nós vamos ajustar o amplificador nessa posição quando no sistema a gente tiver um crossover ativo, como por exemplo o CRX4, o nosso processador de áudio Pro 2.6S, ou então um crossover passivo, como por exemplo os capacitores que a gente usa lá no nosso driver, tweeter. Depois aqui nós temos a posição HPF. Na posição HPF, o amplificador ele vai reproduzir as frequências acima de 90 Hz. O nosso HPF ele é um filtro passa alta, por isso só vão passar as frequências que estão acima de 90 Hz. Essa posição é ideal para a gente usar alto-falantes de médio grave, como por exemplo woofers, também kit duas vias, alto-falantes triaxiais, alto-falante 6x9, dentre outros aí da categoria. Também temos aqui a posição LPF. O LPF é o nosso filtro passa baixa. Por que passa baixa? Nessa posição, o amplificador vai reproduzir todas as faixas de frequências abaixo de 90 Hz. Essa região abrange principalmente os graves e subgraves, recomendado especificamente para trabalhar com subwoofers. Lembrando, pessoal, que esses mesmos ajustes estão presentes em outros produtos da nossa linha, como por exemplo o TS400X4, o nosso DS440X4, o nosso DS800X4, entre outros. O nosso DS1200, pessoal, ele permite uma infinidade de aplicações. E como agora a gente já conhece como funcionam os ajustes, eu vou citar 2 exemplos para vocês. No primeiro exemplo, vou citar aí uma caixa trio, onde nós temos um woofer, um driver e um tweeter. O woofer a gente vai ligar aí no canal 3 e 4 em bridge, então nós vamos ajustar a chave na posição HPF, que é ideal para esse tipo de alto-falante. Já nos canais 1 e 2, nós vamos ligar um driver e um super tweeter. Canal 1, um driver, canal 2, um super tweeter. Nesta ligação, nós vamos usar o ajuste na posição full. Por que de usar o ajuste na posição full? Porque o driver e o super tweeter, eles necessitam de um crossover. Nesse caso, nós vamos estar usando um crossover passivo, que é o capacitor recomendado pelo fabricante. O driver e o super tweeter ele trabalham com frequências mais altas. Então, se eu colocar o ajuste do amplificador na posição HPF, não vai resolver, porque vão passar as frequências acima de 90 Hz e eles não reproduzem esse tipo de frequência. Então, por isso, a importância do capacitor e seguir a recomendação do fabricante. Sei que muitos também vão me perguntar, mas eu não posso ligar o meu driver e o super tweeter aí em bridge? Posso, desde que esses suportem a potência que o amplificador vai fornecer nessa ligação. Neste caso, nós fizemos a ligação dessa forma de propósito, para que a potência aplicada seja um pouco menor, por estar trabalhando com uma impedância um pouco mais alta, e também para ter o efeito estéreo nessa ligação. No segundo exemplo, nós vamos citar aí um subwoofer no porta-malas, também na ligação em bridge, canal 3 e 4. Neste caso, o ajuste vai ser feito do crossover na posição LPF, que é ideal para o subwoofer. Já nos canais 1 e 2, nós vamos ligar os alto-falantes de porta. Geralmente o carro tem alto-falantes nas portas dianteiras e nas traseiras. Os carros que não tem nas portas traseiras, a gente geralmente usa no tampão, um alto-falante 6x9, por exemplo. Então nós vamos ligar 2 alto-falantes por canal neste caso. E para esses alto-falantes internos, o ajuste vai ser feito na posição HPF, que é o ideal para eles, tá? Vai trabalhar sempre ali acima de 90 Hz, complementando
complementando o áudio que vai ser fornecido pelo sub lá no nosso porta-malas, que vai estar trabalhando abaixo de 90 Hz. Bom, pessoal, é isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado. Em breve nós voltaremos aí com mais informações para vocês. Então eu já peço que vocês se inscrevam no nosso canal e já deixe seu comentário também aí, as sugestões para os próximos vídeos. Então um forte abraço e até lá!